Se eu esperar o aviso aqui que está começando, ok. Boa noite a todos. É um enorme prazer tê-los aqui e me sinto honrado com a presença aqui do nosso convidado, o gerente de segurança, Eduardo Barbosa. Ele é gerente na Uzi Minas há muitos anos, na área de segurança, tem muita experiência, tanto na parte de segurança de trabalho, quanto na parte de segurança de processo, e hoje ele irá nos presentear com um pouco do seu know-how, falando da questão de Process Safety Management, ou seja, engenharia de sistemas de segurança para indústrias não químicas, no caso, que é principalmente siderurgia. Muito obrigado pela sua contribuição, Eduardo. Se quiser, já pode começar, tá? Primeiramente, agradecer aí o convite, né? Eu fui aluno do Senai Sequit ano passado, ano retrasado, está passando tão rápido que a gente fica meio perdido, né? Mas fui da primeira turma de segurança de processo, foi um grande prazer, uma grande honra. Era um pouco sacrificante, porque eu tinha que sair de Belo Horizonte para ir para o Rio, mas não tenho dúvida, valeu muito a pena, não só pelos conhecimentos, mas também pelo excelente network que eu consegui montar, né? Com várias pessoas que eu ainda mantenho muito contato, a gente sempre está se encontrando aí, trocando muita informação, muita experiência. Então foi realmente uma oportunidade de ouro. E o Jorge me fez o convite, fiquei muito honrado, né, de poder estar aqui com vocês e passar um pouquinho, até mais de uma visão de segurança, e há mais ou menos 4 anos já participando e implantando numa indústria não química uma disciplina, né, uma visão de segurança que não é muito comum. Então, eu vou falar um pouco disso, vou tentar trazer para vocês alguns pontos de reflexão, alguns pontos que são importantes, aí, principalmente para quem não é da indústria de óleo e gás, da indústria química, e que anseia, né, trazer um pouco desse conhecimento, fazer acontecer em cima de segurança de processo. Então, o tema é esse, né? O gerenciamento de segurança de processo em indústrias não químicas. Vou tentar dar uma panorâmica também sobre isso e algumas curiosidades, né? Que às vezes a gente acha que muita coisa não faz sentido e quando a gente aprofunda a gente vê que faz muito sentido. O Alex já me apresentou, né? Eu era gerente de segurança de processo até mês passado. Houve uma reestruturação na empresa, junção de várias gerências, e agora eu sou um especialista de processo sênior, né? Na indústria a gente chama isso de carreira Y, equivale ao gerente geral, só que mais sem comando, sem equipe sobre mim, né? A liderança agora mais informal. Mas continuo lá, né? Participando de todo o processo de implantação de segurança de processo, não só na Uzi Minas, mas também em todo o segmento siderúrgico. Eu sou presidente do Comitê de Segurança do Aço Brasil. O Aço Brasil é uma instituição que as 14 maiores siderúrgicas brasileiras são associadas e tem várias discussões, né? E a gente tem um comitê de segurança onde a gente discute saúde, segurança de processo, inclusive com um grupo de trabalho que está gerando os protocolos do Aço Brasil para que todas as siderúrgicas possam iniciar um trabalho em cima disso. Sou presidente também do Prêmio de Reconhecimento de Excelência em Segurança da World Steel Association, e são 5 categorias. Então, nós temos a categoria de saúde, a categoria de segurança ocupacional, de segurança de processo, de cultura e gestão. Desculpa, são 4 categorias. Então, eu há 3 anos presido o prêmio. Nós vamos estar amanhã, inclusive, discutindo o novo regulamento, e são 160 siderúrgicas no mundo que participam do World Steel e que discutem, inclusive, segurança de processo nesse comitê. Sou membro efetivo também do Comitê de Segurança e Sustentabilidade da World Steel, onde a gente tem um steering committee, né, um comitê de direção exclusivo para segurança de processo. Ou seja, a World Steel tem investido muito nessa visão de segurança de processo para a indústria siderúrgica. E represento o segmento siderúrgico em várias oportunidades junto à CNI e federações. Então, assim, eu estou bastante presente, né, nessas discussões em vários aspectos.
além de ser, né, a Uzi Minas é associada ao CCPS, ao Center for Chemical Process Safety, e também a Abrisco. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a gente refletir e discutir, né, vai ter um momento que a gente vai abrir para perguntas, por que segurança do processo é importante fora do segmento químico, né? Não temos dúvida que no segmento químico, a segurança de processo ela passa a ser muito relevante, principalmente década de 80, quando a gente tem aqueles grandes acidentes, Seveso, Bhopal, Chernobyl, Piper Alpha, né? Década de 70, década de 80, e fica muito evidente para o mundo que a indústria química precisava dar uma nova abordagem de segurança, precisava trabalhar de uma forma diferente, porque não bastava só a questão ocupacional, existia uma visão diferente de processos que tinha que ser trabalhada com foco em segurança. Mas aí toda a pergunta, né, ela trabalha que toda indústria possui energia e produtos perigosos. É muito difícil a gente identificar uma indústria em que ela não manuseia, que ela não armazena, que ela não trabalha em seu processo produtivo, seja como insumo, como subproduto ou como produto final, algum produto químico, ou envolve nesse processo de produção, de transformação, algum tipo de energia acumulada de alta escala, né? Recentemente, a gente teve um caso que foi muito discutido, que foi da cervejaria Baker. É uma indústria alimentícia, né, que tem no seu processo ali vários controles que eram importantes e uma perda de contenção primária, né, de um produto que não deveria ter contato com o produto final. Esse vazamento, essa perda de contenção levou uma catástrofe, né? Várias pessoas morreram, várias pessoas estão sequeladas, a empresa praticamente fechou, está tentando se reabrir, mas a imagem dela ficou tão manchada que provavelmente não consegue retornar. Então a gente começa a perceber que é uma indústria alimentícia, né? É uma indústria alimentícia, mas que tem no seu processo, no seu modo de funcionar, produtos químicos perigosos ou energias perigosas. E aí o ponto que o risco precisa ser conhecido e gerenciado. E esse exemplo que eu acabei de dar é um ponto de que será que esse risco era conhecido e existia alguma gestão sobre ele? Provavelmente não. Né? Se conhecia o risco do produto químico, não se dava atenção devida ao controle desse produto. Tem uma reportagem muito grande do Fantástico que comenta vários aspectos, né? Havia um consumo do dietilenglicol em alta escala que não era para acontecer. Então, assim, não havia um controle sequer do processo. Eu vou comentar um pouco disso, por que as outras indústrias ainda não estão tão avançadas quanto a indústria química em segurança de processo, é que normalmente as indústrias ela têm um controle de processo bom. É necessário um controle de processo até para a questão de produtividade. E isso já é um aspecto que também ajuda na segurança de processo. E esse caso, por exemplo, sequer isso acontecia. E aí a pergunta, né? Bons sistemas e resultados de segurança ocupacional dão uma falsa impressão de segurança. Então, muitas empresas, e é uma pergunta que eu ouço recorrentemente, né? Meus resultados melhoraram significativamente, alcancei o zero acidente, em um determinado momento, um acidente catastrófico. Um acidente fatal, que leva vidas, que causa uma grande destruição. E a empresa entendia que tinha um bom sistema de segurança ocupacional, que estava alcançando resultados excelentes, 200, 500, 1.000 dias sem acidentes. Mas o resultado de segurança ocupacional não consegue alcançar as necessidades de segurança de processo. Um exemplo muito interessante com relação a isso está no filme Deepwater Horizon, né, que relata o acidente de Macondo, onde quem assistiu o filme vai lembrar, durante uma cerimônia, né, no restaurante lá da plataforma, os caras da BP que estavam lá para entregar um prêmio
ao responsável pela plataforma por performance de segurança ocupacional. Se não me engano, eram 3 anos sem acidente CPT naquela plataforma. Ou seja, existia uma performance excelente de segurança ocupacional, existia um controle de risco excelente nas atividades, né, na interação do homem com o processo, mas não existia um controle eficaz no processo em si, né? E no dia em que eles recebem o prêmio, há um vazamento, há um problema na válvula, BOP, e você tem o blow-up e perde uma plataforma, perde, se não me engano, são 16 vidas, a gente vai ter na frente aqui o número exato, um prejuízo colossal, um dano ao meio ambiente. Eu lembro, na época, foi em 2010, na televisão ficava mostrando todo dia a imagem, né, da válvula no fundo do mar vazando petróleo. Ou seja, um prejuízo material, um prejuízo financeiro, um prejuízo de vidas, um prejuízo ao meio ambiente e uma imagem muito desgastada para a empresa. Então, esse tipo de questão, né, e muitas empresas têm esse questionamento, meus resultados estão excelentes e de repente acontece um evento. Na siderurgia isso é muito comum, né, esse questionamento, e tem um slide aqui que a gente vai mostrar exatamente isso. A gente descobre que a gente está atacando a causa de forma errada. E aí exatamente esse ponto que eu quero trazer para vocês, né? Como eu sou oriundo da siderurgia, trabalho na siderurgia há cerca de 33 anos, eu tenho facilidade de trazer alguns dados de siderurgia. À esquerda aqui nós temos, né, são 6 princípios fundamentais da indústria do aço. Esse é um documento que a World Steel publica, mostrando o compromisso da indústria do aço com a segurança. E durante muitos anos, né, esse documento é muito antigo, esses princípios são muito antigos, essa instituição vem trabalhando para aprimorar e desenvolver a segurança, e no início com foco ocupacional, nas empresas, né, siderúrgicas associadas, e com muitos progressos interessantes. Em um determinado momento, houve um acidente em 2013, né, um gasômetro explode na Índia, numa siderúrgica, não teve vítimas, foi 0 fatalidade, se não me engano, poucas pessoas com lesões muito leves, e se descobre que poderia ter, era um acidente de potencial catastrófico, podia ter matado muita gente, tinha um potencial enorme de dano. E aí começa-se a discutir, em meados de 2013 e 2014, né, para entender o porquê que esse tipo de evento ainda ocorria na siderurgia. Nesse mesmo ano, no ano de 2013, houve um acidente no México, também numa siderúrgica, onde morreram 11 pessoas. Houve um vazamento de gás numa tubulação que fazia transferência do gás da redução para a cearia. Esse vazamento inflamou e matou 11 pessoas. Então, são eventos, e uma empresa que tinha resultados excelentes, uma empresa que tinha um padrão de excelência e segurança muito alto. Então, começa a se identificar acidentes catastróficos também na indústria siderúrgica. E aí fizemos um levantamento que abrangeu 2010, 2019, ou seja, 10 anos, né? E classificamos as causas de fatalidade e agrupamos essas causas. Então, todo acidente fatal da indústria siderúrgica que tinha associado a ele riscos de processo, explosão, vazamento, derramamento de produto, foram classificados como process safety. E aí, antes, movimento de máquinas, que era o agente, né, a causa mais comum dos acidentes fatais numa siderúrgica, com 78 fatalidades em 10 anos no mundo, perde a sua primazia, porque segurança de processo tinha 267 ocorrências fatais no mundo siderúrgico. Então, a gente começa a perceber que não bastava a abordagem de segurança de trabalho. Ela era importante, ela continua sendo extremamente importante, não vamos abrir mão dela em momento nenhum. Existe ainda, né, movimento de máquina, queda em altura, queda de objeto, pontes rolantes, sistemas elétricos,
como ainda causadores de fatalidades em indústrias siderúrgicas, e eu acredito que em demais indústrias de outros segmentos, mas a gente começa a perceber que segurança de processo era um campeão de audiência. Tinha ali um potencial de redução de riscos e, consequentemente, redução desses acidentes muito grande. E a indústria siderúrgica, até aquele momento, não tinha nem noção do que se tratava, não tinha ideia do que era segurança de processo. Então, nesse momento, né, por volta de 2014, 2015, bem posterior à indústria de óleo e gás, a indústria química, que começou isso na década de 80, né, começa a buscar conhecimento e oferecer para os seus associados conhecimento, informação, troca de experiência e também criar alguns guidelines para que a gente pudesse desenvolver em cima disso. A gente percebe esse movimento também em outros tipos de indústria, como mineração, né? A gente tem visto aí, o IBRAM recentemente lançou aí uma carta compromisso com vários aspectos importantes, dentre eles segurança de processo, segurança operacional. Então, o IBRAM, com essa iniciativa, a gente vê também o segmento agrícola, né, o agronegócio, que hoje tem, de uma certa forma, também as empresas produtoras de álcool e de açúcar, né, vou comentar um caso de uma indústria de açúcar nos Estados Unidos, como empresas que começam a entender que não basta ter a segurança ocupacional, é necessário também essa nova abordagem. E aí a definição que a gente tem, né, na World Steel com relação à segurança de processo, e aí é importante, né, que cada segmento comece a adaptar um pouco esse conceito para a sua visão de negócio, porque eu até brinco, né, quando eu encontro com pessoas de outros segmentos, que eu falo que se você quer aprender segurança, vai para a siderurgia, porque lá a gente tem todos os riscos que você quiser imaginar. Não é bem assim. Se você quiser risco de mineração, você pode ir na siderurgia, que uma siderúrgica integrada, ela tem o risco de mineração na sua entrada, né? Porque ela tem todo o empilhamento de minério, todo o tratamento do minério, da mesma forma que uma mineradora faz. A gente só não tem a barragem, mas o resto tudo do minério a gente tem. Na sequência, a gente tem uma coqueria, que é um forno que vai tratar carboquímico. Né? Nós vamos ter ali uma torre de craqueamento, é quase que uma mini refinaria dentro da siderúrgica. Depois nós temos um alto forno, que é um reator com 100 metros de altura, 40 metros de diâmetro, que trabalha com combustível sólido e metais a 1.400 graus e uma pressão, né, de aí alguma coisa em torno de 200 milímetros de coluna d'água. Ou seja, é um reator de grandíssimo porte. E por aí vai, né? Se transforma esse metal líquido, trabalha na cearia com as reações de redução e homogeneização. Então, você tem todo um processo que vai, inclusive, depois da cearia, a parte toda mecânica de laminação, a parte de galvanização, onde você vai ter vários outros metais líquidos e fornos de grande porte. Então, uma siderúrgica integrada, você consegue enxergar praticamente todos os riscos possíveis de uma indústria em uma única site, né? É muito interessante isso. Então, a gente colocou, né, uma certa adaptação, que é uma mistura da habilidade de engenharia, operações e gestão, focada na prevenção de acidentes catastróficos, particularmente colapsos estruturais, explosões, incêndios e liberações tóxicas ligadas à perda de contenção de energia ou substância perigosa, como os gases tóxicos, metais fundidos, que é muito característico do nosso segmento, e produtos químicos, que também a gente tem com bastante abundância, né? A indústria de processos possui riscos que extrapolam as relações entre as pessoas e máquinas. Então, é muito interessante. Então, quando eu falo assim, a siderúrgica, nós temos uma fábrica de amônia dentro de um site. A gente tem uma fábrica de craqueamento de BTX, onde eu saio com benzena 80% e toluene chileno, alcatrão. Isso tudo são subprodutos do aço.
né? Então, esse aspecto, os segmentos, né, têm que se organizar para ajustar os conceitos do que é segurança de processo com a sua visão particular. Recentemente, a gente estava discutindo bastante KPIs de segurança de processo, que, diferentemente dos KPIs de segurança do trabalho, são bem mais proativos, são bem mais focados no risco e etc. E a gente tem uma certa dificuldade no ramo siderúrgico de enquadrar alguns eventos em decorrência de, por exemplo, metal líquido. Quando eu tenho uma perda de contenção de metal líquido, como é que eu defino se é Tier 1 ou Tier 2? Então, a gente está criando discussões para a gente tentar equilibrar isso em termos de energia, né? Qual que é a energia desprendida num vazamento de metal líquido comparado, por exemplo, com um combustível, para que a gente possa equilibrar e ter até indicadores que possam ser comparados com outros segmentos. Pois bem, então, quando a gente olha, né, esse gráfico talvez seja bastante conhecido de vocês, o foco da segurança de processo e o foco da segurança de trabalho, eles são focos distintos, principalmente no que tange a frequência e severidade dos eventos. Nesse gráfico aqui, a gente quer demonstrar exatamente isso. Os eventos de segurança do trabalho são muito frequentes. Eles são tão frequentes que são mensuráveis, né? As empresas normalmente trabalham com taxa de frequência, taxa de gravidade, porque é medível, né? World Class, né? A referência mundial é um acidente por 1 milhão de horas trabalhadas. Se a gente fosse olhar para o aspecto de segurança de processo, esquece. Se a gente tiver um acidente de processo para cada 1 milhão de horas trabalhadas, a empresa simplesmente não vai existir. Então, exatamente porque a severidade desses eventos são muito grandes. Então, normalmente, são eventos de raríssima probabilidade de ocorrência, mas quando ocorre, né, lembrando aí, por exemplo, aquele evento lá de Beirute, do Porto, aonde quantos eventos de explosão do nitrato de amônio são conhecidos? Poucos. Se pegar em 100 anos, talvez 10 eventos desse, ou 15 eventos daquela magnitude. Mas, quando acontece, é catastrófico, causa uma grande destruição. No entanto, se a gente olha para o acidente do trabalho, né, empresas grandes aí que têm um efetivo muito grande, todo dia tem uma comunicação. Torceu o pé aqui, dedo ali, prensou o dedo aqui. Então, são acidentes muito frequentes. E aí está o grande questão, né? Eu posso olhar da mesma forma para esses dois riscos? É factível que eu tenha o mesmo olhar? A resposta normalmente é não, né? Então, a pergunta é: não é tudo segurança? Sim, é tudo segurança, mas visto de uma forma diferente, controlado de uma forma diferente. E aí eu até faço uma crítica, eu sou engenheiro de segurança, eu tenho 25 anos, 24 anos de engenharia de segurança, e aí eu faço uma crítica que a maioria dos engenheiros de segurança que eu conheço e que vão discutir segurança de processo tem uma dificuldade de mudar o olhar, né? Tem alguns que conseguem fazer isso muito bem, mas a maioria ficam presos ao paradigma da atividade, ao paradigma da ação humana, do homem presente no processo, e tem dificuldade de enxergar de uma forma mais ampla e de penetrar no processo para acompanhar os parâmetros que podem causar a perda da contenção ou o distúrbio operacional que gera o grande acidente. Então, a maioria das pessoas que têm formação em segurança do trabalho e que atuam já há algum tempo tem essa dificuldade de mudar o switch, né? De mudar para a visão de segurança de processo. E seria muito bom que conseguissem fazer isso, né? Que conseguissem enxergar de uma maneira bem clara que são dois riscos vistos de formas diferentes. Às vezes é até o mesmo perigo, é o mesmo agente causador, mas a interação e a forma como ele se apresenta normalmente é muito mais complexo, muito mais
difícil de você ter controle e você tem que ter muito mais barreiras sistêmicas no caso da segurança do processo. No caso da segurança do trabalho, exceto para situações em que o risco é muito alto, né, que muitas vezes coincide até com riscos de processo, as ações estão mais voltadas para aquela situação pontual. É um corrimão, é um parapeito, é uma proteção física da máquina, né? Então, essa visão de diferente e a união dos esforços dessas duas visões é que vão fazer realmente a empresa mais segura. E aqui eu vou trazer 6 casos, né? Eu acho que a gente não tem que se prender a situações, mas são casos públicos e bem conhecidos, e vou trazer um fato interessante. Então, o primeiro caso aqui é a refinaria da BP, né, em Texas City, e um acidente que aconteceu em 2005 e teve 15 mortos. E aí depois a gente vê, né, a plataforma de Macondo, que está com 11 mortos, né, que teve o blowout, em 2010. Ou seja, realmente estamos aprendendo e evoluindo com os erros e aprendendo implantando esse conhecimento de prevenção e segurança de processo? E aí eu trago mais 2 casos, né? Vale Mariana, que é a sócia da BP, da BHP, né, na Samarco, e Vale Brumadinho. 18 mortos em Mariana, 270 em Brumadinho. E aí a gente começa a ver que é uma indústria não química, né? A Vale não é uma indústria química, é uma indústria de base, é uma indústria de mineração. E aí pegamos também o caso da Boeing, né? O 737 MAX, que teve a queda na Malásia, matou 202 pessoas, e também logo depois, menos de um ano depois, né? Foi agosto de 18 e março de 19. Outra aeronave cai, o mesmo modelo, e mata mais 190 pessoas. E também é uma indústria não química. E aí nós observamos, né, que as indústrias não químicas tiveram um impacto muito maior do que as 2 indústrias químicas aqui citadas. Então, isso começa a despertar na gente que não basta ser uma indústria química. Qualquer indústria que tiver energia acumulada ou que tiver grandes inventários ou produtos perigosos, né? Acabei de citar o caso da Baker, que necessite do controle, é necessário que se faça essa visão de segurança de processo também, junto com a segurança do trabalho. Não se pode abrir mão disso. E não é muito fácil convencer as empresas a ter essa nova visão. Normalmente, o conhecimento se dá pelo evento, né? Depois que se tem um grande evento, as empresas começam a entender que realmente é necessário criar esses controles. No caso da cirurgia não foi diferente. Teve um evento de 2013 na Tata Steel, na Índia, e apesar da gente já ter começado as discussões na Uzi Minas, por volta de 2017, já havia até a aprovação da diretoria para implantar a área de segurança de processo. O que acelerou muito o nosso processo foi um incidente muito parecido com o da Tata, a explosão do gasômetro nosso em agosto de 2018, que não teve nenhuma vítima. E aí eu vou fazer um comentário que é bastante relevante, né? E eu trago aqui essa figura conhecida da lógica do processo, das camadas de proteção, exatamente para fazer esse comentário. Toda indústria, e a siderúrgica é uma indústria que já existe há muitos anos, né? As usinas siderúrgicas remontam aí a mais de 200 anos, tem algumas que são centenárias, e o processo, por exemplo, como o alto forno, é um processo muito antigo, tem um aprendizado de processo incluído no desenvolvimento desses equipamentos, né? Então, o alto forno, e provavelmente tínhamos muitos acidentes há um século, há 150 anos atrás, com altos fornos, né? Não só acidentes de segurança do trabalho, que deveriam ser bastante frequentes, mas acidentes de processo. Alguns altos fornos provavelmente explodiram, tiveram grandes reações e etc. E esses eventos trazem para as empresas que fazem projetos de engenharia conhecimentos que vão incorporando a esses projetos sistemas que, na verdade, não são sistemas de segurança, não focam
na segurança, mas sim na continuidade operacional. Então, as empresas, né, se você olhar um projeto de um alto-forno novo, ele tem vários dispositivos de segurança que visam garantir que o equipamento funcione com uma segurança adequada. E é muito interessante, né, que todo esse desenvolvimento tecnológico que vem ao longo dos anos, e eu acredito que isso aconteça em vários outros aspectos, em barragens, em equipamentos de produção alimentícia, etc., ele não, por não ter o foco em segurança, não é o objetivo inicial daquele dispositivo ou daquele controle não é intrinsecamente segurança, mas sim continuidade operacional, principalmente as questões dos parâmetros, muitas vezes, ao longo do tempo, esses dispositivos e esses controles vão se afrouxando, vão se perdendo, porque ele não foi concebido com visão de segurança. Então, muitas vezes, né, quando a gente vai fazer uma análise de risco, a gente identifica, inclusive, sistemas que estão desativados e que, para a operação, não fazem a menor diferença. E muitas vezes você descobre que eram dispositivos que foram ali adicionados, porque historicamente aquele equipamento apresentou um problema e colocou-se um dispositivo de segurança para garantir que o equipamento funcionasse ao longo do tempo. Mas por não ser um equipamento essencial ao processo, ele acaba sendo desativado e não se tem a devida atenção àquele equipamento. Quando você começa a introduzir a visão de segurança de processo e começa a analisar todos os requisitos, todos os parâmetros de processo, começa a trabalhar com as questões de limite, com a questão do range operacional, né, que é o que a gente mostra aqui nessa figura, nos Basic Process Control System, ou seja, no controle básico de processo. Você começa a observar que aquele equipamento foi projetado para trabalhar em uma determinada configuração. E muitas vezes, ao longo do tempo, sem uma devida gestão de mudança, esses parâmetros vão sendo ajustados, alterados para ganho de produtividade, para ganho de capacidade, para vários objetivos que desvirtuam o projeto original. E como não tem essa visão de segurança de processo, você começa a acumular uma série de problemas que vão se somando e criando ali, né? Vamos lembrar agora a teoria do Rhizon, das barreiras e do furo nas barreiras. Você começa a gerar mais furo nas barreiras que você tem e algumas delas começam a se alinhar, os furos dessa barreira. E aí você pode, né? É lógico que, como a probabilidade do acidente de processo geralmente é muito baixa, você precisa de várias coincidências, né, vários sistemas falhando simultaneamente para que aquele evento ocorra. E muitas vezes você consegue, através dessas mudanças não gerenciadas, desses ajustes de processo, dessa desativação de sistemas de segurança que foram colocados ali, mas não sem a visão adequada de segurança, e você cria um cenário propício para um acidente de processo. E aí eu vou lembrar, foi até uma ocorrência que a gente discutiu quando eu fiz o curso aí no Sequit, que foi aquele acidente da Industrial Sugar nos Estados Unidos, onde uma indústria de açúcar explode. E aí, se a gente. Eu não conheço a análise, não me aprofundei nela, mas é fácil entender que uma indústria de açúcar, quanto menos perda do rentável vai ser aquela empresa. Então, é claro e evidente que, em termos de processo operacional, busca-se de uma forma bastante sequencial e de melhoria. Parece que eu caí aqui, gente. Retornei. Alô? Estão me ouvindo? Retornou sim. Alô? Retornou, né?
Então, é evidente que todo o processo de engenharia, de melhoria contínua e de produção do equipamento e de manutenção visa reduzir uma emissão fugitiva dessa, mas não tem o foco em segurança. O objetivo dessa redução é produção, é processo. E esse caso da Industrial Sugar é exatamente isso. Há uma perda, né? Esse açúcar vai se acumulando no processo produtivo e um belo dia há uma explosão, levanta aquele açúcar todo do solo e essa atmosfera, né, pó, gera, e o pó ainda de açúcar, né, que é um alimento rico, e ele gera uma explosão e destrói totalmente a fábrica. Então, da mesma forma acontece nas demais indústrias, né? Se você não tem uma visão de segurança no processo, muitas vezes você vai perdendo esses dispositivos, esses parâmetros que foram originalmente concebidos para garantir que o processo funcionasse bem, e dessa forma você perde o controle. Então, eu trago essa figura aqui, ela é bastante conhecida exatamente para trazer isso. Até que ponto, né, quando você não traz esse olhar de processo, essa faixinha verde ela se mantém ao longo do tempo no processo, né? Muitas vezes, e eu já encontrei isso de forma repetida, tanto o desgaste do equipamento, que muitas vezes traz uma redução da sua capacidade, e aí essa faixa verde ela seria reduzida, os processos de trabalho seriam reduzidos, e muitas vezes isso não ocorre na prática, e você aumenta a probabilidade de um grande acidente, como o contrário, né? Em processos de melhoria de processo, produtividade, produção, você vai elevando esses controles, esses parâmetros básicos de processo para situações que tornam-se grandes riscos, né? Para situações em que o projeto não foi concebido para trabalhar tanto naquele limite. E muitas vezes sem a função, gestão de mudanças adequado, e não se visualiza de uma forma bastante, nem sei se a palavra eficaz é a mais adequada, mas pelo menos de uma forma registrada, analisada, o quanto que se pode evoluir nesses processos. Um outro ponto importante é a questão da manutenção, né? Ao longo do tempo, muitas vezes, para otimizar o processo de manutenção, são feitas alterações na concepção original dos equipamentos sem uma adequada análise, né? Sem uma adequada visão do quão crítico é aquele equipamento para um processo de segurança. Sem contar outros aspectos de confiabilidade e período de testagem de equipamentos críticos ou de dispositivos de segurança que ainda não estão totalmente intrínsecos dentro de alguns segmentos de indústria. Então, a gente observa esse tipo de situação. Sem dúvida nenhuma, né, a gente observa também que houve uma evolução muito grande em vários aspectos, né? A cada geração de equipamentos, os equipamentos vêm com sistemas de automação muito mais complexos, que trazem facilidades de controle e um monitoramento dos parâmetros muito mais preciso, real e em quantidade muito maior do que no passado. São sistemas que têm ficado mais barato, e hoje a gente tem telemetria de sistemas que 10 anos atrás a gente não tinha. E isso nos ajuda hoje também a enxergar melhor a influência de muitos parâmetros naquele processo. Parâmetros que muitas vezes nem sequer eram controlados na sua operação. E que agora a gente começa, através de técnicas de gestão de segurança de processo, trazer esse conhecimento e começar a controlar parâmetros que muitas vezes sequer tinham atenção. E aí, para trazer a reflexão também, eu trago aqui alguns pontos que, como as indústrias não químicas se encaixam, né, nessa visão de segurança de processo. Na maioria das indústrias, nós temos energia acumulada. É muito raro, principalmente nas indústrias de grande porte, a gente não ter nenhum tipo de energia acumulada.
Mesmo, né, eu trabalho numa empresa que tem várias unidades, são 14 unidades no Brasil, a gente tem unidades de vários portes, mesmo nas unidades menores, tem aquele tancão de GLP do restaurante, tem a caldeira do restaurante, tem a caldeira que alimenta o aquecedor do vestiário. Podemos até falar, mas isso não faz parte do processo de produção, mas tem conceitos de segurança de processo que podem e devem ser aplicados a essas situações. E eu até recebi o Beacon hoje lá do CCPS e fala exatamente disso, né? Estavam falando de limpeza e reatividade de produtos de limpeza. Então, quando a gente pega a observar e passa a olhar a nossa organização e tentar enxergar, tem energia acumulada aqui de alguma forma? Provavelmente tem, né? No caso da indústria siderúrgica, a gente tem energia acumulada de várias formas. Começa pelos produtos químicos inflamáveis, a gente produz o benzeno, a gente tem a amônia, a gente produz a amônia, a gente tem a próprio metal líquido, que tem uma energia acumulada muito significativa. Alô? Acho que deu um problema na rede aqui de novo, gente. Eu acho que caiu para mim. Pode continuar. Estou ouvindo agora. Oi. Tá ouvindo? Tô. Por algum motivo aqui, deu um balanço na rede aqui. Estava até mais cedo, estava mais complicado. Belo Horizonte estava armando uma bela chuva, mas agora está bem tranquilo. Então, voltando aqui, né? A energia acumulada ela vai estar presente. Na mineração, por exemplo, a barragem. Ali você tem uma grande energia acumulada. Aquilo é um ponto que a gente tem que avaliar a perda de contenção, que a gente tem que gerar parâmetros de processo. Eu estava citando também na siderurgia os gases siderúrgicos, né? A siderurgia, normalmente, ela tem 3 gases que são produzidos no seu próprio processo, que são conhecidos como gás de alto forno, gás de coqueria e gás de aciaria, que são gases bastante tóxicos ou inflamáveis, né? Vou falar rapidamente da característica, né? O BFG e o LDG, que são os gases de alto forno e aciaria, eles são compostos basicamente de monóxido de carbono, que é um gás de baixo poder calorífico, então, em termos de explosão, de inflamabilidade, ele não é significativo, mas ele é altamente tóxico. É um gás que tem uma letalidade, tem uma característica tóxica muito aguda. Então, né, o exemplo do gasômetro que eu citei atrás, ele estava com gás de aciaria. Então, em termos de energia, a explosão em si não foi muito relevante, mas ele tinha uma capacidade, um potencial tóxico muito grande no vazamento. Então, e o gás de coqueria não, ele tem um potencial energético maior e tóxico menor. Ele é composto basicamente de metano e hidrogênio. Tem muito pouco de gás de monóxido de carbono. Então, são gases que estão presentes no processo. E essa energia ela é utilizada no próprio processo. E a gente ainda traz para dentro do processo o gás natural e o GLP. Então, você tem um consumo de energia muito grande numa siderúrgica e esses gases fazem parte disso, além de outros produtos, né? Então, você vai em outros segmentos, né, como o agrobusiness, né, onde que você tem hoje o sucro alcooleiro com grandes proporções, né? O Brasil é um grande produtor de álcool e de açúcar, e esses dois cenários são significativos na questão do estoque de energia acumulada. Quando a gente fala no produto estocado, e muitos deles são químicos, né, a gente pode observar, e o caso, por exemplo, de Beirute, era um estoque de nitrato de amônio, né? O Porto de Santos, quantos produtos estocados químicos que nós temos lá, além de combustível, né? A gente teve vários acidentes aí recentes no Porto de Santos, com queima de produtos químicos, de tanques de combustíveis, etc.
mas será que não tem nitrato de amônio ou outros produtos reativos e perigosos passando por dentro de um porto? Qual que é a visão de segurança de processo que tem-se num porto do tamanho de um Porto de Santos, do Porto do Rio de Janeiro, de um porto de Suape? Essa visão de segurança está sendo implantada e está sendo aplicada em portos, por exemplo? Então, esse é um ponto que tem que ser questionado, né? Processos contínuos, né, têm parâmetros críticos. Então, mesmo que eu tenha uma pequena empresa que fabrica refrigerante ou suco, será que eu não tenho produtos químicos de limpeza, produtos químicos refrigerantes, que fazem parte do meu processo, que não são insumos e não são produto final, mas que estão ali no processo de produção e que podem, de alguma forma, ou causar um grande acidente ou contaminar meu produto final, causando dano no meu consumidor, que é o exemplo que a gente citou da Baker. Então, como é que a gente trabalha essa questão? Ainda dentro de processos os parâmetros críticos, temperatura, pressão, etc., a gente vê, né, que a engenharia ela tem uma prevenção inerente. Quando você compra uma caldeira hoje, ela já vem toda com uma segurança embarcada. E isso é muito crítico, porque quem está adquirindo aquele equipamento, quem está pondo aquele equipamento em operação, ele vai ter o cuidado nos controles de processo que vem embarcado naquele equipamento, ele vai dar a manutenção adequada, ele vai fazer os testes de forma adequada, ele vai cuidar daquilo de forma a que aquele equipamento não só dê a performance operacional, mas também a performance de segurança esperada dele, né? A gente estava recentemente numa discussão da NR13, que tem muito a ver com caldeira e vaso de pressão, e essa é uma grande preocupação. A maioria das empresas grandes tem serviços especializados, trabalham com muito foco nisso, mas tem muita empresa pequena que não tem nem noção, né, do qual que os dispositivos e aspectos de segurança e parâmetros de segurança de um equipamento que foi adquirido. Então, essa visão tem que ser espalhada também para essas empresas, talvez de menor porte. Como gerimos os riscos e a manutenção desses ativos? Esse é um ponto muito crítico, né? A gente observa que a manutenção ela tem perdido muito espaço, principalmente em momentos de crise. É um dos pontos que as empresas, muitas vezes, abusam da redução em um momento de crise. Porque se o equipamento está parado, eu não vou fazer manutenção. Às vezes, um equipamento parado ele necessita de mais manutenção do que um equipamento rodando. Precisa de mais atenção do que um equipamento que está funcionando. Isso é um custo que não está sendo compensado por uma produção. Então, esse é um ponto muito significativo. E quando você vai retornar à produção de um equipamento desse, será feito toda a checagem, todo o teste que era necessário, que estava previsto, que foi projetado para tal? Então, quando você traz a visão de segurança de processo, você consegue identificar situações mais críticas que você vai poder controlar melhor e evitar, pelo menos, as ocorrências mais graves, mais catastróficas. Talvez não tenha recurso para controlar todos os riscos, mas pelo menos os mais catastróficos, os mais altos, você consegue, com a visão de segurança de processo, agregar valor nisso. E aí uma pergunta importante. As indústrias não químicas já se despertaram para essa necessidade de segurança de processo? E, infelizmente, eu tenho a opinião que ainda não, que ainda é necessário criar uma massa crítica, criar uma visão da necessidade e da importância de se dar esse olhar aos processos e aos meios de produção em que estão envolvidos essas energias e esses produtos perigosos. O que eu observo é que tem despertado interesse, né? Nos próprios cursos, acredito que tem havido, depois o pessoal do Sequit pode me dar esse retorno, uma abordagem, né? Pessoas de segmentos fora de indústria química e óleo e gás têm buscado conhecimento
a respeito de segurança de processo. Tem buscado curso de formação, literatura, né? Na própria questão do CCPS, a gente percebe, e na Brisco, pessoas de outros segmentos buscando conhecimento, mas ainda é muito incipiente. E não é só no Brasil, não. Eu acho que, de uma forma geral, no mundo, a gente precisa evoluir. Mas no Brasil, em especial, né, a gente tem que trazer. E aí a pergunta é, qual que é o input necessário? Será que as empresas terão que passar por incidentes de alta severidade, vão ter que passar por grandes catástrofes para começar a trazer esse olhar para dentro da sua organização? Será que os eventos que a gente já tem percebido em outros segmentos, e até muitas vezes no próprio óleo e gás, a gente não poderia aprender com essa questão que é bastante evidente, né? Quem não teve informação do acidente de Macondo? Ficou 2 meses na televisão falando do acidente. Será que aquilo não poderia despertar em outros segmentos, em outros tipos de indústria, uma visão de que isso realmente é importante, que isso realmente é significativo? Então, essas reflexões são necessárias, né? A alta administração das empresas, os conselhos têm que começar a perceber isso. E eu converso com muita gente que tem contato com o conselho de administração de algumas empresas, e eu percebo que algumas estão começando a ficar incomodadas, né? Algumas perguntas têm sido recorrentes em conselhos de administração recentemente, do tipo, será que a minha empresa tem esse tipo de risco? Esse tipo de pergunta tem começado a aparecer, né? Algumas pessoas de empresas, inclusive têxteis, inclusive de outros segmentos, têm procurado e pedido dica. O curso tal é interessante, onde que eu busco informação, onde que eu busco conhecimento, exatamente porque tem tido alguns inputs, né? E para concluir, para que a gente possa debater um pouco, né? O CEPRO, Segurança de Processo, ou PSM, nasceu na indústria química em função de grandes catástrofes, Bhopal, Chernobyl, Seveso e Macondo. E por que não trazer para o resto das indústrias esse conhecimento, essa visão, tentar enxergar a aplicabilidade dessas ferramentas em qualquer tipo de indústria? O segundo ponto que eu coloco, que eu tentei trazer aqui bastante, é que complementa a visão ocupacional. Em nenhum momento a gente vai poder abrir mão da segurança ocupacional. Isso tem que ser um valor. E a segurança como valor, ela só vai fazer sentido quando elas duas estiverem trabalhando de forma alinhada, de forma a buscar a redução do risco, seja o risco ocupacional ou seja o risco de processo. Não tem que ter uma concorrência, não tem que ter um conflito entre essas duas visões. Muito pelo contrário. Inclusive, a segurança de processo, eu acho que ela tem um outro aspecto que é muito relevante, que é o meio ambiente. Porque os acidentes de processo, por muitas vezes, eles têm impactos ambientais. Eles têm uma proporção tão relevante que afetam diretamente o meio ambiente. Então, é mais um ponto de alinhamento, é mais um ponto de sinergia, tanto com a relação ocupacional, quanto a questão da gestão ambiental. Visa eventos de grande severidade, porém de baixa probabilidade. E isso é um grande risco, né? Quando a gente não tem uma probabilidade alta, a gente começa a minimizar, a contemporaneizar. Eu lembro uma vez a gente estava discutindo questão de isorrisco, questão de avaliação de qualitativa de risco, quantitativa, e aí a pessoa falou assim, não, a probabilidade aqui é 10 a menos 6. Aí o cara, mas o que significa isso? Não, significa que 10 a menos 6 chance de ocorrer, né? Então, aí o cara falou assim, mas isso aí é uma ocorrência a cada 1 milhão de anos. Aí o cara perde a noção de que aquilo é irreal. Não, mas a empresa existe há 50 anos. Você está falando que esse acidente pode ocorrer a cada 1 milhão de anos?
Não faz sentido, esse risco para mim é irrisório. Não é dessa forma que se enxerga uma análise quantitativa. Então tem que se tomar esse cuidado também, porque senão o cara que não entende o conteúdo, o contexto daquele número, acha que aquilo é uma coisa que nunca vai acontecer, que a probabilidade é baixíssima, porque é 10 a menos 6. Não, mas 10 menos 4 é uma a cada 1000 anos. Não, isso não vai acontecer nunca aqui. Então, a gente tem que tomar o cuidado com essa questão da baixa probabilidade, né? É baixa a probabilidade, mas é altíssima a severidade. Então, isso implica, às vezes, num risco maior. Pode ser usado em qualquer indústria que possua produtos ou energia perigosa. Eu acho que eu teria até dificuldade de enxergar algum tipo de indústria em que não houvesse alguma aplicação de segurança de processo, né? Pode ser que exista em menor ou maior escala, né? Talvez a gente não consiga aplicar aquele conceito muito restrito, né? Que tem que estar ligado ao processo, que se desconecta do processo, não é mais segurança de processo, mas tem muitas ferramentas que podem ser utilizadas para agregar valor e reduzir riscos, que eu acho que esse que deve ser o grande objetivo. E principalmente quando você tem grandes inventários, né? Eu tinha um caso muito interessante, a gente tinha na fábrica de amônia lá, a gente estocava, eram quase 300 toneladas de amônia. E aí pergunta, por que a gente estoca tanta amônia aqui? Qual que é o objetivo de tanta amônia estocada? Aí descobriu que não precisava daquele estoque todo, reduzimos para 50 toneladas, que era o valor mínimo para os caminhões ir lá e tirarem, né, para criar um fluxo de coisa. Reduzimos para 1/3 o valor estocado. Então, assim, muitas vezes, por não se fazer o questionamento de segurança, não se questionar a visão de segurança, você cria ali um monstro que não precisava existir dentro da indústria. E imperiosamente preventiva, né? Segurança de processo não dá para ser reativo, não dá para esperar acontecer evento para trabalhar. Tem que se buscar a visão preventiva, tem que gerenciar risco, tem que correr antes do risco, tem que ser totalmente ativo, proativo e indicadores que sejam realmente que indiquem que vai ocorrer algo, para que se evite que aquilo aconteça. Não dá para esperar um acidente catastrófico para agir. Finalizando aqui, né, eu não sei se todos vocês conhecem, eu criei em março desse ano um canal chamado Dr. Safety, e que tem o objetivo de compartilhar experiências em conhecimento. Todos os vídeos lá são gratuitos, são de acesso totalmente livre, né? E tem vários lives que nós fizemos com profissionais aí conhecidos no meio, alguns até são professores aqui do Senai, como a Gilza Monteiro, por exemplo, em que a gente discute, a gente tenta tratar isso de uma forma mais light, mas o Ribeiro também teve uma participação com a gente, então a gente tenta trabalhar aí de uma forma mais light, mais amigável, exatamente para criar o interesse nesses assuntos, né, e levar o conhecimento de qualidade para que as pessoas se interessem e comecem a estudar e agregar valor. Então, quem não conhece, será um prazer tê-los conosco aí no canal e fique à vontade para discutir. Então, essa é a ideia, né, que eu queria trazer para vocês. Acredito que tem algumas perguntas. Fiquem à vontade, está o meu contato também, meu e-mail, meu telefone. Quem quiser fazer contato depois e discutir algum assunto, a gente está sempre à disposição para trocar experiência e conhecimento. Alex, volto aí para você para colocar as questões aí. Eduardo, primeiramente eu gostaria de agradecer pela palestra brilhante, tá? Foi ótimo, gostei muito mesmo, tá? Acredito que todos tenham gostado. E já tem uma pergunta aqui, que é a pergunta do... Vamos começar aqui pela ordem. Primeira pergunta do André. Boa noite, professor. Assim que possível, aborda sobre os itens de segurança pelos quais as normas de segurança orientam sobre produto químico. Ele está falando de FISPIC, no caso, tá?
elementos de FISPIC em siderurgia, no caso. A FISPIC, né, é até uma discussão muito interessante. Recentemente a gente estava olhando e a gente encontrou uma FISPIC de gás siderúrgico. A FISPIC ela é um instrumento muito interessante, principalmente quando você comercializa algum produto, né? Porque você vai estar levando para o seu cliente as informações de risco daquele produto. Esse é o grande objetivo da FISPIC. E, lógico, né, você tem informações ali que podem e devem ser usadas internamente para que você também avalie o risco e garanta a segurança daquele processo. Evidentemente, a gente tem que tomar muito cuidado com o FISPIC. Não sei quem conhece aqui o Dr. Gilmar Trivelato, da Fundacentro. Uma vez eu fiz um curso com ele, e ele é muito crítico das FISPIC, né? Ele brinca que FISPIC são feitas por advogado e não por engenheiro. E eu tenho que concordar com ele em vários casos que eu já tive contato, né? Então, muitas vezes a gente pega a FISPIC e tem uma informação exagerada sobre o risco e até, às vezes, controle exagerado sobre alguns riscos e falta de informações e falta de controle sobre alguns aspectos que são muito relevantes, né? Então, tanto a FISP quanto a ficha de emergência, que eu acho que também é muito relevante a gente ter a ficha de emergência, que são duas informações bem diferentes, né? Dos produtos que a gente possui, principalmente em grande quantidade na empresa. Às vezes o produto é tão perigoso que mesmo na pequena quantidade a gente tem que ter essas informações para que a gente tenha essas características daquele produto, né? Porque são essas características que vão tanto trazer informações relevantes para a segurança ocupacional, né? Para criar as barreiras no manuseio do produto, quanto para a segurança de processo. Eu lembro que na aula que a gente estava discutindo sobre a parte de controle de energias, né, de explosividade, etc., essa questão é muito significativa, né? Se o produto é reativo ou não, se o produto é inflamável ou não, qual a temperatura do ponto de fogor, qual que é a temperatura da autoignição. Toda essa informação ela tem que estar disponível para você, seja como um insumo de processo ou seja como um produto de uso rotineiro. Se não me engano, esse beacon do CCPS que rodou esse mês agora fala exatamente disso, produto de limpeza, né? Coisa que a gente às vezes nem dá atenção. E às vezes você está usando um produto de limpeza que tem um produto químico que é altamente reativo com outro, que às vezes está no seu processo produtivo e um dia os dois se encontram. Então, eu acho que a FISPIC, ela é uma informação. Eu acho que toda FISPIC, que um profissional de segurança se encontrar, se tiver com ela em posse, tem que fazer uma análise crítica muito significativa, porque tem muita FISPIC ruim, tem FISPIC boa, não tenho dúvida, né? Já encontrei FISPIC aí de Petrobras, de Shell, de ESSO, de altíssima qualidade, mas já encontrei cada FISPIC aí de coisas que você fica assustado. Eu lembro um exemplo muito interessante que a gente usou no curso lá, que foi uma tinta látex, né? Essa tinta que usa para pintar a parede. Se você ler a FISPIC com atenção, você põe uma ambulância na porta da sua casa no dia que o pintor for pintar a sua parede, porque os caras põem lá medidas de prevenção que não tem o menor sentido e esquecem de, por exemplo, pôr uma orientação para o descarte da tinta. Então, esse tipo de informação a gente tem que tomar realmente um grande cuidado. Não sei se respondi, André, se quiser completar, fica à vontade também. Oi. A Adriana está levantando a mão para fazer a pergunta. Pode perguntar, Adriana. Boa noite, Alex. Boa noite, Eduardo. Primeiramente, parabéns pela palestra, Eduardo. Foi muito produtiva, né? Você mostrou exemplos e mostrou a questão da preocupação com uma indústria não química em relação aos perigos, né? Relativos à perda de contenção e liberação de energia. É mais uma curiosidade, tá, Eduardo, dentro da sua área, que é a siderurgia, né?
Como que vocês levantam a questão desses perigos para perda de contenção e liberação de energia em relação a esses acidentes catastróficos? Vocês usam uma técnica já consolidada, análise preliminar de risco, RASOP, ou existe uma técnica específica para essa área que já foi desenvolvida ou está em desenvolvimento ou não? Parte dessas técnicas já consolidadas em relação à questão da prevenção de acidentes maiores, né, acidentes catastróficos e da identificação desses perigos. É mais uma curiosidade, assim, para entender um pouquinho como que vocês gerenciam, né, dentro da área siderúrgica, essa questão desses acidentes que não estão muito, ou não estavam muito claros, né, para esse tipo de indústria, até a ocorrência desses acidentes que você citou. Perfeito. Obrigado, Adriana, aí, pela participação e pela pergunta, muito pertinente. Não, pelo menos tanto na World Steel quanto na Uzi Minas, que eu posso falar com mais propriedade, a gente não reinventou a roda, nem quis inventar a roda. Né? Nós somos para aquilo que é praticado na indústria química, a gente aproveitou muito dessa experiência, a gente tem contato com várias empresas químicas e com um relacionamento muito bom. Eu participei da Comissão Nacional do Benzeno, então eu tenho assim, um network bem favorável nessa indústria química e óleo e gás, e o que a gente usa é o habitual, a gente usa análise preliminar de perigos. A gente começou logo depois da ocorrência do gasômetro, né, até por questões da preocupação da empresa de ter outros cenários de igual proporção, a gente começou um processo que a gente chamou de varredura, que foi quais são os principais perigos da indústria siderúrgica. Aí sim, a gente apropriou de uma situação que é um pouco diferente da indústria química, porque a gente tem metal líquido, né, que normalmente não é só uma siderúrgica ou uma metalúrgica que tem. Então a gente pegou foco nos 10 perigos mais presentes na indústria siderúrgica e fizemos uma varredura na planta inteira, identificando através de uma APP, quais seriam os cenários de maior risco para aquela situação. A gente chamou isso de varredura 1. Com isso, a gente identificou várias situações muito interessantes, né? Várias situações que a gente precisava criar melhor controle, que às vezes tinha um controle que estava, de alguma forma, degradado e a gente conseguiu recuperar. Então, a gente observou várias oportunidades de melhoria. Aí nós começamos o que a gente chamou de varredura 2. Fizemos uma nova PP, agora não só olhando os 10 principais riscos da cirurgia, mas qualquer risco. Então a gente pegou qualquer risco, né? E como eu comentei, a cirurgia tem risco à vontade, a gente tem qualquer perigo que você quiser citar, eu desafio alguém a falar algum perigo que não tem no processo siderúrgico, e aí nós fizemos essa segunda varredura. E começamos já um processo, né, que na World Steel a gente tem um dos fundamentos, é o senso de vulnerabilidade. Então, a ideia é manter as varreduras sempre recorrentes. E aí nós iniciamos, né, depois da segunda varredura, além de completar vários outros processos que a gente não tinha varrido com a APP, nós começamos a aprofundar em vários processos com RASOP. Também fizemos algumas simulações CFD, né, análises quantitativas, fizemos algumas análises de confiabilidade, começamos a aplicar outras ferramentas que são básicas, que são aí de pacotes normais de gestão de segurança de processo e que não são muito comuns, não são muito usuais na indústria siderúrgica. Por exemplo, o RASOP não é muito aplicável, não era muito aplicável, agora está sendo muito aplicável. Então, a gente começou a aprofundar nos riscos com essas outras técnicas. E hoje a gente já tem assim, vários exemplos, são 2 anos e meio que a gente está trabalhando com segurança de processo de uma forma bastante efetiva. A gente já tem vários exemplos, já reduzimos riscos assim que eram... a gente nem imaginava que existia aquele risco, e ele era muito grande, e hoje já está completamente controlado. Né, já tem um controle muito melhor de várias situações que estavam ali, né, esperando só aquele último, como é que fala? Buraquinho do queijo alinhar. Alguém está perguntando se tem radioativo? Tem muito, muito, né? Foi a minha pergunta de novo, Eduardo. Foi vou aceitar o desafio dele. Vamos lá. Radioativo tem fonte radioativa para medição, para de espessura, para medição no alto forno. E ainda tem um risco adicional, que é a sucata, né?
Então, por exemplo, as nossas indústrias têm portais de medição de radiação na entrada. Porque quando a gente compra sucata, lembra de Goiânia, nós não podemos comprar sucata radioativa. Então, tem o risco radioativo, sim. Mantém o desafio. Só para a gente... Não, tá ótimo. Os demais está muito claro que tem, sim. Obrigada, Eduardo, pela resposta, né? E eu fiz essa pergunta se havia uma técnica muito específica, porque uma vez eu fui prestar um concurso há uns 10 anos aí, mais ou menos, para o IPT aqui de São Paulo, e uma das perguntas foi justamente sobre uma técnica que era aplicável para as indústrias de energia. E eu realmente não conhecia essa técnica, né? Foi a questão que eu errei. Então, por isso que eu perguntei se na siderurgia tinha uma técnica mais específica, né? Além dessas que a gente já conhece, né? Dentro das análises de risco, né? As mais já consolidadas. Pelo menos até o momento a gente não precisou aplicar nenhuma muito diferente, não. Obrigada, Eduardo. Parabéns, obrigada. Eduardo, perdão, o Robson quer fazer uma pergunta. Pode perguntar, Robson. Por favor, Robson. Tudo bem, Eduardo? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Parabéns aí pela palestra. Eu acho que nos trouxe uma visão que é um pouco desalinhada ao fluxo produtivo, né? Mas também a vários elementos, como você citou, a vasos que tem de oxigênio ali na parte de medicina, tem tanques de combustível que alimentam os equipamentos, né? Tem uma série de outras situações que são insumos ou tarefas auxiliares, né? Que permeiam eu sou do ramo siderúrgico também, que permeiam nosso segmento, e que muitas vezes a gente fica, mas como que a gente vai aplicar isso, né? E aí você citou, inclusive, o exemplo de sucata, né? E era sobre isso um pouco que eu queria me debruçar, né, na minha pergunta. Na verdade, parte da pergunta ela já foi respondida, né, com a pergunta da colega agora, sobre por onde começar, né, esse trabalho, né? Então você falou sobre varredura, sobre inventários, né, sobre situações que acontecem, que já são conhecidas, e acho que já tem um grande, né, suporte para começar esse trabalho, né? E adotar os métodos, né, principalmente de APP ou de análise de risco, que sejam mais apropriados para cada tipo, né, para que a gente não traga uma Ferrari enquanto um carro que não seja uma Ferrari a gente consiga resolver, né, a minha avaliação de risco, como um FEMEA, como o IC, como o LOPA, né, como qualquer outra ferramenta de avaliação de risco. Agora, olhando um pouco, porque era justamente esse exercício que eu estava querendo ver, porque eu cuido basicamente da parte de metálicos da área que eu atuo, né? E a gente vê que existe um grande risco de incêndios, tem risco de explosões, de contaminação de solos, né, de perdas de contenção, né. Existem alguns outros exemplos, né, pela tua experiência, que a gente possa aplicar, né? Você viu a questão dos portais, né? A gente tem os portais de identificação de carga radioativa. A gente não compra esse material, né? Mas eventualmente isso pode chegar nas nossas unidades e a gente precisa estar preparado para ter ação de mitigação, né, para que a gente não exponha as pessoas e segregue esse material e chame os órgãos competentes para poder fazer as devidas buscas, né. Olhando, digamos assim, como exemplo até, né, na parte olhando para o perigo radioatividade, né, que tipo de método, né, eu posso utilizar? Porque eu tenho um portal ali que identifica, beleza. Né? Então, o que seria? Eu teria que fazer uma avaliação de risco sobre os parâmetros críticos desse equipamento para que ele não falhe. Me fala um pouquinho. Que bom você tocou no assunto que eu gosto bastante, né? Eu fui supervisor de radioproteção por quase 15 anos, 16 anos mais ou menos, e eu tive a oportunidade de desenvolver o processo, né, junto com a equipe corporativa da ArcelorMittal. Eu trabalhei 23 anos na ArcelorMittal, de exatamente controle de radioativo na indústria siderúrgica. E a gente tinha como visão, e hoje eu vejo que isso é puramente processo, né? E está muito intrínseco em processo, porque você tem 3 tipos de radioisótopo que afetam o processo siderúrgico, né? Você tem um radioisótopo que, no processo siderúrgico, na fusão, ele vai ficar no metal. O cobalto é um exemplo. Então, você vai gerar uma liga radioativa, você vai produzir um metal radioativo,
ok? Então, se o elemento radioativo que você trouxer para dentro tiver cobalto, o seu aço vai sair contaminado. Então, essa é uma via de saída. O Césio-137, por exemplo, não, ele não vai agregar o metal. Ele vai sair no gás que é produzido, né? Na poeira, na parte que a gente chama de o resíduo gasoso. Então, ele vai sair naquela parte do desempoeiramento, né? Vai para a atmosfera e vai contaminar todo o pó, gerar todo o fumo metálico gerado ali. Então, ele tem uma outra via de saída. E a terceira categoria, que o irídio, o amerício e o irídio fazem parte, são elementos que vão para a escória do aço. Então, na hora que você fundir, esses elementos vão para a escória, e na hora que você correr a escória, ele vai contaminar aquela escória. Então, tendo em vista que essas 3 rotas possíveis de contaminação, né, na época lá a gente desenvolveu um processo que falava das linhas de defesa. A primeira linha de defesa, e aí tem a ver com os controles de parâmetros que você falou de processo, a gente trabalhava com o background. Então, o portal radioativo de entrada, normalmente, ele fica medindo o background do local, porque a radiação está presente em todo lugar, e ele aí define um nível de background, né? E a gente trabalhava, se não me engano, com 9 sigmas, que era o valor. Se a carga que estiver entrando alterar o valor do background em 9 sigmas, ou seja, no desvio padrão ali, essa carga teria que ser inspecionada e segregada. Okay? Beleza, mas isso aí seria as ações de mitigação, né? Porque já aconteceu, entrou para dentro. Não, ali você está antes de entrar. Então, você segrega e aí faz o que você falou. Você devolve, dependendo... Aí tem que ter responsabilidade também, né? Então, no nosso protocolo lá, por exemplo, se for radiação natural, e aí é fácil de você mitigar, porque você tem equipamentos hoje que conseguem pegar o espectro e verificar, você devolvia para o fornecedor. Não posso falar mal de óleo e gás, não, que tem muita turma aqui, mas tubo de prospecção de petróleo, normalmente típico. Ele vem contaminado com óleo e gás. Aí essa sucata, devolve para o fornecedor. Ela não vai causar nenhum dano ao meio ambiente e tal, mas para a indústria siderúrgica ela não é positiva. Quando você identifica um radioisótopo mais agressivo, um Césio-137, um cobalto-60, aí a gente acionava que nem, tem um problema com você. Normalmente, eu trabalhei nisso muito tempo, eu nunca peguei fonte radioativa. Eu lembro que numa outra siderúrgica pegou 2 fontes de cobalto-60. Eu pegava muito para-raio, porque eu trabalhava em indústria de... É bem comum. Para-raio, e o para-raio ele é feito de inox, então era uma praga aquilo. Aí, quando você vai... isso é uma barreira preventiva, você não está deixando entrar dentro do seu processo. Aí tem as barreiras, que igual você falou, que são... Ainda tem mais uma preventiva, que apesar de estar dentro do seu site, não está ainda no processo. Que normalmente mas eu acho que a gente tem que trabalhar também nos parâmetros do equipamento, né? Porque se o equipamento falha, possivelmente pode entrar e aí a gente não tem ação, né? Porque a nossa porta de entrada é o portal, né? Por isso que é 9 sigma. 9 sigma é muito baixo esse valor, né? E aí a gente tinha implantado uma segunda linha de defesa que é antes do processo ainda, que é entre o pátio de sucata e a serraria. Qual que é o objetivo disso? Quando você desfaz a carga e remove aquele material, você expõe mais a fonte. Então, você tem uma segunda chance de pegar. Os cálculos que a gente fazia 95% de eficácia na primeira barreira, a primeira e a segunda junta chegava a 99% de eficácia, ainda tinha 1% de chance de passar, né? Então, assim, você trabalhava num nível muito alto de segurança. E se passasse da segunda barreira, a gente caía para a terceira barreira, que era mitigadora, que era no gás da serraria e era na escória, na medição da escória. Essa completamente mitigadora, você já tinha ali um grande problema pela frente. No lingotamento a gente tem também. Tanto no lingotamento tem o despoeiramento também. É uma das formas, né? E realmente a gente teve uma situação numa planta fora do país e que houve
uma falha, né? O fator humano estava envolvido também no processo de mitigação, né? Porque uma coisa identificou, beleza, aí tem a ação do homem para poder fazer as mitigações, né? E aí contaminou o aço, a planta ficou parada, teve que descontaminar todas as tubulações de E aí descuidamento. é caro, é complicado, você gera um resíduo classe 3 extremamente perigoso, que tem que ter uma contenção muito forte, né? Eu lembro, eu acho que o Alex comentou, não sei se tinha mais gente aqui na hora, que Patinga é muito quente, né? A região de Patinga. E essa outra fábrica que eu trabalhava é em Timóteo, é do lado. E a gente estava inspecionando, o caminhão apitou lá, deu o alarme, e meu técnico foi inspecionar, ele ficou umas 4 horas e não achava nada. E aí eu fui ajudar ele, depois nós ficamos lá quase 8 horas investigando o caminhão. Catando. E o problema é esse, o para-raio, a pastilha radioativa dele, ela deve ter, sei lá, meio centímetro por 1 centímetro, é uma pastilhazinha de nada. Quando ela está presa no para-raio, é mais fácil de achar. Essa pastilha tinha soltado. Nós gastamos 8 horas para achar uma pastilha desse tamanho. Mas não liberava o caminhão, não liberava a carga, enquanto não tirava, e aí fazia o reteste. Então, assim, é controle de processo, porque você evitar de entrar com uma energia perigosa e não bem-vinda a um processo, e é igual você citou, né? Tem outros exemplos de siderúrgica que aconteceram isso. O prejuízo, o lucro cessante e o transtorno ambiental é altíssimo. E se for césio, é pior ainda, porque se for para o ambiente, pela chaminé, aí acabou. Você vai espalhar isso aí numa área muito grande. É bem complexo mesmo. Obrigado. Então, e Adriano, tem muito risco radioativo na siderurgia? Eu perguntei só para tirar dúvida mesmo. Tá ótimo, Eduardo. É isso aí. Mas ficou mais claro ainda. Mais específico aí, né? Onde tem os radioativos. Uma pergunta aqui até do Jorge, mas a minha dúvida também que é assim. O Jorge pode fazer pergunta também? Pode, claro. Não, tá no contrato, não. Não, olha só. O senhor comentou até uma coisa que me caiu a ficha agora, realmente. Eu dei aula para siderurgia há um tempo. E eu parei para pensar, eu nunca vi RASOP de siderúrgica. Realmente, você vê muito APP dos procedimentos mesmo. Exatamente. E eu percebo uma coisa na formação do engenheiro metalúrgico, que eles se preocupam muito com material e pouco com processo. Concordo. Então, eu não sei porquê. Isso é característico, eu falo da identificação de ameaças mesmo. Da indústria siderúrgica, eles se preocupam mais com ameaças relativas à questão como eles acabaram de falar agora, entre aspas, do controle de qualidade, do que com o processo propriamente dito? Eu concordo sim, tá, Alex? E a gente está tentando e está conseguindo, em alguns aspectos, já mudar essa visão também, né? Sem dúvida, o controle de processo de alto forno e acearia, ele é muito rico e ele tem como base, sem dúvida nenhuma, a qualidade final do processo, né? Porque se você não controla bem os parâmetros de processo, o produto final ele vira sucata e isso custa muito caro para a siderurgia. E o que a gente está conseguindo agora, e a gente está fazendo RASOP, nós estamos discutindo agora o RASOP de um alto forno, eu não conheço, eu nunca vi, né? E estamos fazendo de coqueria, estamos fazendo Quando você vai para o processo carboquímico, a gente até já vê coisa similar. Mas quando você faz um forno, de uma coqueria, de um alto forno, e estamos fazendo agora de sistemas de refrigeração de acearia, que também não tinham, né? Então tem um fluxo importante aí que é bastante significativo. A gente tem conseguido trazer para a operação uma visão um pouco diferente, não só de qualidade, mas também de processo de segurança. E eles têm percebido que isso tem trazido vantagem, inclusive, para a parte de qualidade, né? Então, assim, eles estão percebendo que os RASOPs têm ajudado não só a criar um melhor controle de segurança, mas também trazer melhoria no controle do processo operacional com foco em qualidade. Que, em alguns casos, né, a gente tem alguns aços lá que são muito restritivos,
que são muito difíceis de fazer e que controle de processo é muito significativo. Então, a gente tem conseguido trazer isso. São 2 anos e meio, né? Lógico que isso é cultural, isso não muda de uma hora para outra, mas a gente já começa a perceber 2 situações muito interessantes. O primeiro é a própria área de produção chamar a equipe de segurança de processo para fazer algumas análises que no passado nunca chamaria, né? Então, isso tem sido um indicativo muito positivo. E o segundo é o nível de interação e discussão que tem gerado os RASOPs. A gente tem percebido que eles estão começando a entender o RASOP como uma boa ferramenta para vários processos siderúrgicos. Então, acho que a gente está num caminho muito positivo. Eu tenho uma consultoria externa, né, que tem nos ajudado a implantar, é um consultor bastante sênior, e ele tem elogiado muito essa velocidade em que algumas coisas têm acontecido, principalmente nesse aspecto de análise, né, da parte que participa da análise da APP e do RASOP, se entregando e participando e trazendo muita informação relevante para contribuir com essas análises. Não sei se eu respondi aí a sua pergunta, ou essa pergunta era do Jorge. Não, tranquilo, respondeu. Minha barra Jorge. Uma outra questão que o senhor comentou durante a palestra, que me chamou um pouco a atenção, parei para pensar também, é a questão das instalações auxiliares, tancagem, utilidades, etc. Vamos considerar um cenário de dinheiro curto, tá? Que eu tenho, ou estou em capacidade ociosa, ou eu estou em parada mesmo, tá? E como nós lidamos com esses perigos remanescentes que continuam na planta? Por exemplo, um tanque de GLP, a tancagem como um todo, as utilidades e assim por diante. Isso aí é um aspecto muito interessante, e a siderurgia tem uma característica que é talvez diferente de alguns outros processos, sabe, Alex? Não sei quem conhece mais um pouco de cirurgia, o Robson falou que trabalha na coisa, né? Nós temos alguns equipamentos que, por exemplo, um forno de coqueria, você leva 3 meses para ligar e 6 meses para desligar. Você não vai lá e vira a chave e desliga um forno de coqueria. Não, é 6 meses. Ah, vamos desligar a coqueria. 6 meses, meu amigo, para desligar. E para ligar é 3 meses. Então, essa característica da siderurgia faz com que a gente entenda que, por exemplo, momentos de crise em que você tem que abafar um alto forno ou abafar uma coqueria, a gente sabe que é muito importante a manutenção dos periféricos. Ah, mas falta grana, e aí como é que faz? O que a gente tem trabalhado, né, e principalmente depois que a gente conseguiu trazer essa visão de segurança de processo, é trabalhar em ativos críticos, né? Aquilo que é severidade maior, a gente dá mais atenção. Então, isso faz com que a gente consiga, por exemplo, um tanque de GLP, aqueles grandes, né, que tem lá 113 mil normal metro cúbico de gás, tantos mil quilos de gás ali, eu não posso abandonar um equipamento desse tipo. Então, eu tenho que, de alguma forma, trabalhar para que ou eu desative ele de uma forma bastante... descomissione ele, né, de uma forma bastante técnica, ou eu crio uma forma de conservar ele. Por exemplo, se eu for esvaziar, a gente tem, na siderurgia, a gente tem vários casos desses, a gente esvazia e inertiza. Então, enche ele de nitrogênio para garantir que ele vai ficar pressurizado e não vai ser contaminado para gerar corrosão ou manter algum resíduo. Então, a gente tem um processo de descomissionamento, principalmente para esses ativos mais críticos. Tanques, vasos de pressão, coqueria. Por exemplo, a coqueria, não sei quem conhece coqueria, mas é um prédio de mais ou menos 5 andares com 500 metros de comprimento. E num prédio desse você tem 160 fornos. Então, quando você vai abafar uma coqueria, você tem que garantir que, primeiro, não tenha nenhum resíduo ali que seja combustível inflamável.
porque o volátil do carvão, né, ele é altamente inflamável. Ele é benzeno, tolueno e xileno. Você vai ter ali o hidrogênio, que faz parte do gás de coqueria. Então, eu tenho que parar, abafar ela com o carvão, porque senão ela desmorona, né? E tenho que garantir a inertização dela toda. Então, por isso que eu falo, parar uma coqueria 6 meses, porque você vai ter que parar ela gradativamente, vai enchendo, vai abafando, vai inertizando. Então, esses processos são bastante críticos. E o que a gente tem trabalhado, né, a gente desativou em 2015 a parte que a gente chama de produção primária de Cubatão, que é uma usina que nós temos em São Paulo. E esse processo ele foi muito bem feito, foi muito trabalhado de desativar, alguns casos abafou, outros casos desativou mesmo, mas pegou toda a tubulação, inertizou, controlou, seccionou, pôs, como é que fala? O flange cego lá, a raquete, para garantir que todos esses equipamentos estavam completamente seguros. E aí teve um caso muito interessante, que foi exatamente a parte do carboquímico, né, que tinha uma benzeno, tolueno e xileno, que nós levamos quase um ano para conseguir eliminar, lavar, ia lavando e medindo, e verificando, inertizando. Ficou quase um ano nesse processo para garantir que ali não tinha mais risco, né? Porque é um processo de alto risco e a gente tinha que garantir que não ia ter nenhum evento após a desativação. Tem 5 anos de desativação, nós não tivemos nenhum evento crítico naquela planta, exatamente porque a gente priorizou esses sistemas que eram de maior risco. Não sei se eu consegui responder aí ao questionamento, André. Não, Alex. Foi extremamente claro. Olha, muito obrigado. Queria perguntar, gente, algum dos alunos, algum dos professores, alguém tem dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém está fazendo aqui, a Adriana, da parte da P4261? Essa já foi feita, não? Oi, Eduardo. Não é uma pergunta, não. Pessoal, você estava comentando da liberação de energia, e eu comentei que tem 2 referências para poder levantar, né, esses perigos lá. Porque, a gente usa. A legislação ambiental no Brasil, ela seguiu as normas internacionais, né? Então, a preocupação, independente do tipo de indústria, não necessariamente uma indústria química, mas desde que ela seja licenciável, ela precisa aplicar essa norma para verificar se há necessidade ou não dela se preocupar com essa questão de risco de um acidente catastrófico, né? Seja um produto químico na área de utilidades, num refeitório GLP, né? O armazenamento de amônia para refrigeração, ou seja, que não faça diretamente parte do processo, como a gente vê na questão da engenharia de segurança do processo, que parte muito do processo, né? E que os riscos fiquem confinados dentro da área da empresa, né? Na realidade, a gente vai estar falando de riscos quantitativos já, que não pode causar danos à população externa, ela não avalia os danos ocupacionais, né? Então, vai abrangendo assim, a gente vai... acho que a indústria tem que se preocupar com todos esses riscos, né, Eduardo? Como você comentou, né? Sair da casinha, né, do risco ocupacional... Tem o risco ambiental, que nesse caso é o risco à comunidade, né? E também o risco de processo. Então tem que ir ampliando mudar a cultura, como você colocou, né? Muito bem, mudar essa cultura e a gente ir conhecendo, né, essas outras áreas para poder estar atuando também, né? E eu percebo que tem uma evolução muito positiva de todos os lados com relação a isso, né? Eu falo isso com muito orgulho, porque como eu estou na siderurgia há 30 e tantos anos e na área de segurança há 25, eu peguei uma fase da siderurgia que segurança do trabalho era só um cumprimento de um requisito legal. E nos últimos 5 anos, né, hoje eu sou presidente do Comitê de Segurança do Aço Brasil, que é a associação, mas nos últimos 5 anos, a segurança, e aí do trabalho e de processo, eu vou falar segurança como sendo somatório das duas, tem conseguido um espaço muito grande junto ao conselho diretor, que é formado pelo CEO das principais siderúrgicas, né? Então, assim, eu já fui no conselho diretor umas 2 ou 3 vezes, apresentar tópicos de segurança, levar questões de segurança e deliberações de segurança no nível de CEO das empresas siderúrgicas. Ou seja,
se está discutindo segurança no mais alto nível da organização. E isso, né, eu fico muito feliz porque na palestra que eu fiz, tanto com a Carmen Migueles quanto com a Gilza Monteiro lá no canal Dr. Safety, a gente discutiu muito isso. E aí quando ela falou, não, quando você percebe que a segurança chega no mais alto nível da organização é um bom sinal, eu ficava muito feliz, porque, pô, se os CEOs das empresas siderúrgicas estão abrindo um tempo num conselho da sua associação para ouvir, debater e deliberar pela segurança, é sinal que esse processo está tendo uma evolução e está tendo uma importância muito grande dentro das companhias. Então, eu acho que isso é um sinal muito positivo. E eu acredito que isso esteja acontecendo em vários outros segmentos, né? Na mineração, a gente percebe também que o tema está muito relevante, as mineradoras estão investindo muito. Óleo e gás, isso já é bastante antigo, né? Esse investimento em segurança, essa importância que o segmento tem. Então, eu acho que nós profissionais, principalmente, temos que batalhar cada vez mais para pôr esse assunto em evidência e fazer com que realmente seja um valor corporativo. E um outro ponto que eu queria destacar é que as empresas que percebem isso e que começam a investir têm uma melhoria de produtividade, de custo, secundária em função da melhoria de segurança, que desperta nelas o interesse. Opa, fazer a segurança é um excelente negócio. E quem percebe isso, começa a investir em segurança e tem muito retorno, muito mesmo. Ah, sim, sim, com certeza. Essa questão de que você desenvolver uma cultura de segurança na empresa, ao envolvimento da equipe, as pessoas entendem mais o processo e a produtividade tende a aumentar. Eu consegui ouvir isso em alguns lugares. Gente, mais alguma dúvida? Alguém? Robson, Joyce, Alice, Edna, André, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Por mim está tudo bem. Por mim também, ficou bem explicado. Obrigada. Nada, imagina. Gente, então, Robson, Eduardo, desculpa falar Robson. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição, pela sua experiência, repassar um pouco desse conhecimento para nós. Nós somos muito gratos, eu sou muito grato. Quando você quiser vir no Senai, a gente vai te convidar para outras palestras, pode ter certeza, tá? Que essa palestra foi maravilhosa. Muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição, muito obrigado pela presença de todos os que estão assistindo, tá? E uma boa noite para todo mundo, muito obrigado. Vou parar a gravação por enquanto, tá? Eu queria só agradecer, Alex, primeiro porque eu tenho um carinho muito grande pela CNI, SESI, Senai, né? Eu tenho muitos amigos, inclusive aí na parte do Rio, na Firjan e FIENG, etc., né? O Zé Luiz, que é o gerente aí de segurança, é um amigo pessoal. Então, eu só tenho que agradecer o Jorge aí pelo convite, você aí por moderar aqui com a gente, a Adriana, o Robson, todo mundo que fez pergunta. Eu fico realmente muito feliz por ter contribuído de alguma forma. Contem comigo e fiquem à vontade também para participar lá do canal Dr. Safety. E com certeza, se tiverem algum assunto que queiram compartilhar, me procurem. A gente está organizando em vários vídeos e lives exatamente para poder compartilhar essas experiências, que eu acho que essa é a grande contribuição que a gente pode dar para a sociedade, né? É trazer um pouquinho do que a gente viveu, do que a gente conhece, para quem quer absorver esse conhecimento. Muito obrigado e fiquem todos aí, uma ótima semana a todos. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Já me inscrevi no seu canal e eu vou recomendar aos meus alunos, tá? Aos meus alunos do Senai eu vou encomendar o seu canal. Muito obrigado, Eduardo. Boa noite para todo mundo. Sou muito grato. Boa noite, obrigada, tá? Alex, obrigada, Eduardo, todo mundo, convite, a palestra. Obrigado, gente. Boa noite.